Olá, tudo bem? Vamos continuar conversando sobre leitura? O tema de hoje é o que o texto diz. Como você deve ter visto, o canal hoje está de cara nova. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, vale a pena dar uma olhadinha para ver o percurso que nós estamos fazendo nessas conversas aqui sobre leitura. Normalmente eu começo relembrando algumas coisas que nós já discutimos aqui. Por exemplo, nós já vimos que a leitura é uma interação com o texto. Essa interação se dá por meio de um processamento cognitivo no qual nós usamos estratégias de leitura. No vídeo anterior, nós conversamos sobre a nossa memória, que a nossa memória, na verdade, é um acervo de conhecimentos, de representações sociais, de imagens, de leituras do mundo, coisas que nós vamos armazenando a partir das nossas experiências. Então, quando nós falamos de leitura, nós estamos falando de um ato cognitivo que é individual, mas que é também social. Por quê? Porque essa memória que nós temos acumulada, embora ela seja individual, porque cada um de nós tem o seu acervo de lembranças, de conhecimentos, de representações, de imagens, essa memória, ela também tem uma interface coletiva, uma interface social, porque muitos dos nossos conhecimentos são socialmente compartilhados, são culturalmente compartilhados, porque nós participamos de comunidades, participamos de grupos, participamos de culturas. Então, muito do que nós vivenciamos e muito do que nós aprendemos tem um caráter coletivo, tem um caráter social. Por isso, nós dizemos que a leitura é um ato cognitivo individual, mas socioculturalmente situado. Por isso, nós falamos em concepção sociocultural de leitura. Isso significa, essa base comum de conhecimentos que nós temos, significa que nós podemos nos comunicar, nós podemos nos interagir, porque nós temos referências sociais, culturais, históricas, geográficas e epistemológicas comuns. Nós vamos falar mais disso depois. Por isso, quando eu falo, por exemplo, a palavra livro, ou quando eu falo a palavra alegria, você pode entender do que eu estou falando. Bem, para nós continuarmos então a nossa conversa, vamos retomar uma das perguntas que eu deixei no vídeo anterior. Se a leitura, se o leitor está situado socioculturalmente, por tudo isso que nós falamos aqui, relembrando a nossa conversa passada, então, o que nós podemos falar sobre o texto? O texto é também socioculturalmente situado, ele também carrega marcas, indícios do contexto sociocultural em que ele foi produzido? Você respondeu que sim? Ótimo! Então vamos complicar um pouquinho mais? Como que nós podemos justificar essa resposta afirmativa? Vamos ver um exemplo? Dá uma olhadinha nesse anúncio publicitário. Esse anúncio não é atual, certo? Mas como é que nós sabemos disso? Provavelmente você vai dizer assim, é um anúncio em preto e branco, não é um anúncio colorido, não tem fotos, tem ilustrações. Então, de cara, a gente percebe que esse anúncio não é atual, não é recente, porque ele não se parece aos anúncios publicitários que nós temos visto circulando aí na mídia, nas revistas, nos jornais, não é? Mas será que são só esses elementos que denunciam que o anúncio não é atual? É claro que esses elementos são importantes, mas vamos dar mais uma olhada no anúncio e perceber outros indícios? Prestem atenção agora nos produtos que são anunciados. Bem, você deve ter observado que alguns produtos que estão sendo anunciados nesse anúncio, eles não fazem mais parte do nosso cotidiano, né?
ou pelo menos do cotidiano das pessoas que vivem nas cidades, nas grandes cidades, de uma determinada faixa social e econômica. A gente precisa sempre relativizar, né? A gente generaliza, mas isso não quer dizer que essa generalização se estenda a tudo e a todos. Bom, então você deve ter percebido, por exemplo, que o rádio que é anunciado, não faz parte, né, do nosso cotidiano. Que também a enceradeira não faz parte mais também do nosso cotidiano. Não é que sejam objetos que não existam mais, eles não circulam mais normalmente nas nossas casas. Pode ser até que você nunca tenha visto um rádio com esse modelo e muito menos uma enceradeira, porque esses objetos faziam parte de outro momento. E como os eletrodomésticos atualmente, esses, né, que são anunciados, também não quer dizer que eram acessíveis, né, para todas as pessoas. Bom, mas e o que mais? Só os produtos? Vamos observar o slogan do anúncio? Dá uma olhada. A vida é melhor assim. Então, supostamente, esse anúncio está querendo dizer que com esses produtos, esses aparelhos, a vida é melhor. Mas a vida de quem? Presta atenção agora na parte inferior do anúncio. Dá uma olhada. Então, a vida da dona de casa, não é? A vida da dona de casa é melhor assim com esses eletrodomésticos. Então, vamos pensar uma coisa. Se nós quiséssemos atualizar esse anúncio, bastaria nós colocarmos cores, fazer um anúncio colorido, colocar fotos, substituir o rádio por uma TV e a enceradeira por um aspirador de pó? Você acha que seria suficiente? Nós poderíamos manter o mesmo slogan? Nós poderíamos manter o mesmo texto que está lá na parte inferior do anúncio? Provavelmente você vai dizer que não, porque a ideia que esse anúncio veicula não faz mais sentido hoje, ou pelo menos não é mais aceita unanimemente, sem questionamento, sem problematização. Então, esse anúncio, com essa ideia que está por trás dele, não seria possível de circular hoje. Você deve saber de campanhas publicitárias recentes que não deram certo. Eu não posso falar aqui de marcas, de produtos específicos, mas eu posso citar, por exemplo, uma campanha de algum tempo atrás que incentivava a deixar o não em casa. Essa campanha repercutiu muito mal e saiu logo de circulação porque a reação negativa foi muito expressiva, muito significativa. E agora, recentemente, já no tempo da pandemia, né, então bem atual, foi anunciada uma esponja que era designada com um nome que tinha um viés racista. A reação também foi muito ruim a essa campanha. Os anúncios saíram de circulação e, conforme consta, o produto também saiu de circulação. Isso demonstra que os textos, né, eu estou usando como exemplo o anúncio publicitário, tem relação com o contexto sociocultural em que são produzidos. Então, pensando nas propagandas, né, nos anúncios publicitários, eles não têm só marcas visuais, como cor, foto, design, para indicar o momento em que eles foram produzidos. Outros elementos, como a própria ideia, às vezes, que eles veiculam, denunciam, indicam o tempo em que eles foram produzidos, o contexto histórico, o contexto sociocultural em que eles circularam. Bom, então você pode dizer assim, olha, mas é muito fácil dar exemplo de marcas socioculturais nos textos usando anúncio publicitário, porque anúncio publicitário torna isso muito evidente. Eu vou então citar um exemplo que é menos óbvio, ou que tem talvez menos evidente, não é menos óbvio, né? Menos evidente. Você sabia que em novembro de 2017 passaram a circular, ou passou a ser obrigatório, um novo modelo de certidão de nascimento, de casamento e de óbito? Uma das mudanças foi a obrigatoriedade de incluir o número de CPF nesses registros. Houve mudanças também muito importantes na certidão de nascimento. Por exemplo,
no lugar de genitores, em que aparecia um espaço para escrever o nome do pai e um espaço para escrever o nome da mãe, passou a conter filiação com apenas um espaço, onde, claro, pode ser escrito o nome do pai e o nome da mãe. Por que essa mudança foi feita? Para evitar, como acontecia no modelo anterior, que quando o pai não reconhecesse a criança, algo que infelizmente é muito comum aqui no Brasil, ficasse um espaço em branco na certidão. Obviamente, isso tem a ver com um espaço em branco na certidão, né? Porque o espaço vazio vai ficar na vida da criança, do filho ou da filha, a vida inteira. Essa mudança tem a ver com o contexto. Talvez há 10, 15, 20 anos atrás, essa alteração na certidão de nascimento não fosse possível. Ela só foi possível devido às mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo, devido às discussões que foram feitas acerca de maternidade, paternidade, dos efeitos que pode ter para uma criança ter lá o nome, o local onde deveria constar o nome do pai vazio. Enfim, esse é mais um exemplo para mostrar que os textos são socioculturalmente situados e que, na maior parte dos casos, ou dos gêneros discursivos, é possível nós identificarmos os indícios, as marcas socioculturais desses textos. Claro que existem gêneros discursivos que são mais permeáveis aos aspectos socioculturais e gêneros discursivos que são menos permeáveis aos aspectos socioculturais. O que isso quer dizer? Que em alguns gêneros se torna mais evidente o contexto em que ele foi produzido, em outros gêneros nem tanto. Por falar em certidão de nascimento, eu costumo dizer que os textos também têm certidão de nascimento, porque eles não nascem do nada. Eles não aparecem de repente, por mágica, trazidos por uma cegonha. Eles são produzidos em um determinado lugar, em um determinado momento. Eles são escritos, produzidos por uma pessoa, por um grupo de pessoas, por um coletivo, por uma instituição. Então, o texto também tem uma filiação sociocultural. Claro que quando nós levamos o texto para a sala de aula, em geral, nós tiramos esse texto do seu meio original, de onde ele circulou originalmente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha um contexto de produção que deve ser considerado. Então, levando adiante a nossa conversa, o que você acha? Como essa concepção sociocultural de leitura tem implicações no trabalho feito com o texto na sala de aula? Se nós consideramos que o leitor lê a partir do que ele tem armazenado na sua memória, a partir de suas vivências, de seus conhecimentos prévios, enfim, de todo o acervo que ele vai construindo ao longo da sua vida, então nós não podemos esperar que numa sala de aula todos os estudantes façam a mesma leitura de um texto. Não só pela questão dos pontos de vista, mas também pelos conhecimentos prévios que variam de uma pessoa para outra. Por outro lado, quando nós levamos o texto para a sala de aula, é importante dar ao aluno indicações do contexto em que ele foi produzido. Se nós não podemos levar o texto, vamos supor, eu vou trabalhar uma notícia, então eu levo um jornal impresso para a sala de aula, mas sim, eu pego aquela notícia e incluo numa atividade que eu vou apresentar na tela, né, num PowerPoint, ou eu vou entregar numa atividade para o aluno, é importante que esse texto tenha o maior número possível de referências do contexto em que ele foi produzido. Vamos ver um exemplo? Você provavelmente leu na educação básica ou até na universidade um texto literário do século XIX ou do começo do século XX. Por exemplo, o romance Iracema, de José de Alencar, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, ou o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. E certamente, quando você leu um desses textos, você teve referências do contexto em que ele foi produzido. Ou no próprio livro em que você leu, na própria atividade, ou o seu professor, a sua professora, explicou o contexto de produção desses textos literários. Imagina ler a Canção do Exílio sem saber nada do contexto em que ela foi produzida. Provavelmente, no caso de não ter essas referências, a nossa leitura vai ser
superficial. Nós não vamos ter condições de construir vários sentidos que seriam possíveis, tendo a referência de onde, de quando, onde, como esse texto foi produzido, de como esse texto circulou, da importância que ele teve no período em que ele foi produzido. Então, vamos agora à nossa notinha de rodapé. Hoje, essa notinha é uma indicação de leitura. Eu quero indicar para você A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire. É um livro antigo, e você vai dizer assim, poxa, mais um livro antigo? Mas é importante, é uma grande referência. A primeira edição desse livro é de 1981, esse livro aqui é a 22ª edição, de 1988, e eu tenho esse livro desde 1989. É um livro muito importante para quem trabalha com leitura e especialmente para essa noção de leitura do mundo que eu já mencionei aqui em algumas conversas. São 3 artigos curtos, e eu recomendo especialmente o primeiro, que é a Importância do Ato de Ler, em que Paulo Freire vai falar da leitura do mundo. Ele vai relembrar a sua infância, de experiências, de situações, de coisas que ele vivenciou enquanto ele era pequeno, para mostrar a importância da leitura do mundo. E aqui, na página 20, ele diz o seguinte: refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta, ou seja, a leitura da palavra, implica a continuidade da leitura daquele, isto é, do mundo. Então vale a pena, para quem quer trabalhar um pouco essa noção de leitura do mundo, voltar a esse livro de Paulo Freire. Bom, como eu faço sempre, eu gosto de deixar perguntas para o próximo vídeo, para a próxima conversa. Então eu vou deixar aqui algumas perguntas para você pensar. Por exemplo, o que tem a ver isso que nós estamos conversando, que nós falamos aqui hoje? Como que essa concepção sociocultural de leitura contribui para o nosso trabalho enquanto professores na sala de aula, para as práticas de letramento que nós desenvolvemos, que nós realizamos na sala de aula? Ou então, como que essa concepção sociocultural de leitura nos ajuda a ler criticamente, a sermos leitores mais críticos? E a última pergunta é a seguinte: como que você demonstraria com exemplos o modo como nós ativamos nossos conhecimentos prévios quando estamos lendo? Ao ler, quais conhecimentos prévios são importantes para nós construirmos sentidos para o texto? Eu espero você aqui no canal Saber Ler. Se você estiver gostando dos vídeos, compartilhe, se inscreva no canal. Eu tenho dito que eu não quero ser uma influencer digital, mas se eu puder ser uma influencer pedagógica, positivamente, contribuindo para o trabalho com o texto na sala de aula, eu já vou ficar muito feliz. Então, espero você aqui, deixe comentários, deixe sugestões e vamos continuando a nossa conversa.